Nossa, mamá, cadê as suas olheiras? Que bom que vocês notaram sem eu falar. Fiz uma compressa agora há pouco de chá de camomila pra ficar linda, pra aparecer no YouTube. Gente, hoje eu vou falar de um livro muito legal. Um dos livros mais legais que eu já li, que mudou a minha vida completamente. Eu li na minha pré-adolescência e eu acho que muita gente já leu. Quem não leu, eu acredito que vai gostar muito. Tcharam! O Diário de Anne Frank. Essa é uma versão linda. A versão que eu li a primeira vez era uma versão mais simples, com partes cortadas. Essa aqui é uma versão especial de aniversário. Ela tem... o diário original que a Anne escreveu, tinha essa cor, ele era dessa forma. Essa aqui é uma versão bem fofinha, ó. Tem uma pessoa gritando na sala, mas é o Cossielo. Cossielo, meu mozão, assiste o Cossielo e o Cossielo está berrando na sala. Desculpa, pessoal. Essa é uma versão super especial. Aqui tem a caligrafia da Anne. Aqui dentro tem algumas fotos. Olha que bonitinha que ela era. Tem fotos da família. Olha que coisa mais linda. E aqui tem fotos da família. O pai, a mãe. Aqui tem a Margot, que era a irmã mais velha. Aqui tem o Peter, que foi o crush da Anne. A família do Peter. O que aconteceu? A Anne, no seu aniversário de 13 anos, ela faz aniversário no dia 12 de junho. E em julho, a irmã mais velha dela, Margot, recebeu uma notificação para que ela se apresentasse num campo de trabalho. E antes disso, muitas restrições já aconteciam. A Anne, ela questionava muita coisa, ela ia viver super bem nos tempos que a gente vive hoje. Ela questionava, por exemplo, o fato de os judeus terem que ser marcados, eles tinham que... as pessoas tinham na rua, tinham que saber que era judeu, e isso, eles tinham que frequentar escolas especiais, e ela questionava tudo isso. No aniversário dela, no dia 2 de junho de 1942, ela ganhou um diário bem parecido com esse aqui, e aí ela começou a escrever. Ela não imaginava, eu acho, ela não imaginava que fosse ter toda essa repercussão. E no dia 6 de julho, eles se mudaram, então, depois que a Margot recebeu essa notificação, o Otto, pai dela, decidiu que eles iam se esconder num anexo no sótão do lugar onde ele trabalhava. Então tinha lá uma estante e atrás tinha uma passagem secreta que dava pro sótão. E aí ainda em julho, alguns dias depois deles se mudarem, eles resolveram receber uma outra família. A Anne ficou super animada, porque ela tava super chateada, ela não se dava muito bem com a família. A relação dela com a mãe era muito difícil, e com a irmã, principalmente, ela tinha um pouco de ciúme da irmã. A irmã não era muito fácil, e a mãe não era muito fácil. Elas criticavam muito a Anne diziam que ela não tinha modos, etc. E elas davam muito bem com o pai, mas de qualquer forma seria um saco morar num anexo de um escritório, um lugar pequeno, triste, escondida por sabe-se lá Deus quanto tempo. E só vocês, né? Era legal, seria bom ter uma companhia. Então ela ficou super animada com a chegada da outra família. E acabou que foi uma bosta. A mãe dessa família era muito chata. O pai era egoísta, ele comia as maiores porções de comida. E um pouco de tempo depois chegou um moço chamado Fritz, que era dentista e roncava muito. E ele dividiu o quarto com a Anne, e isso era traumático para ela, era péssimo. Ela nunca mais conseguiu dormir bem. E ela odiava ter que dividir o quarto com ele. Ela não tinha o que fazer, enfim. Eles moraram lá por muito tempo, acabou que ela desenvolveu um romance com o Peter, que era o filho dessa família.
que foi morar lá um pouco de tempo depois. E foi ótimo pra ela, ela amadureceu muito. Em 44, no ano de 1944, no mês de agosto, a polícia invadiu o, o lugar onde eles moravam e levou todos presos. O interessante, uma coisa que isso me deixou muito balançada, porque até hoje ninguém descobriu quem foi que denunciou os caras. Ninguém descobriu. Que absurdo. E uma coisa que me deixou muito balançada foi que um pouco antes, eu nunca vou lembrar as datas. Eu posso procurar, né? Não sei, isso é irrelevante. Um pouco de tempo antes, entrou um ladrão no lugar. Eu lembro que eles ficaram super apreensivos, começaram a ouvir barulho. A polícia chegou, eles estavam lá ouvindo. A polícia chegou e levou o moço preso. O que eu acho? Eu acho que esse moço denunciou. Ninguém nunca vai saber a verdade, né? Esses arquivos daquela época certamente foram destruídos. E em agosto de 1944, um pouco mais de 2 anos depois, a polícia invadiu, foram todos presos. O único sobrevivente foi o Otto. O Otto foi o pai da Anne, que passou muito tempo procurando a família e nunca mais encontrou. Depois descobriu que eles haviam morrido. Era uma situação muito delicada. As condições nos campos de concentração eram muito delicadas, não tinha comida, não tinha higiene e muita gente morreu. Como a Anne, por exemplo, morreu de tifo, que é uma doença causada por um piolho. Muitas pessoas morreram desnutridas e foi isso. Esse livro, ele mudou a minha vida. Eu li muito jovem. Eu lembro que no meu colégio onde eu fiz o ensino fundamental tinha uma aula que chamava aula de leitura e a gente ia por uma biblioteca que tinha lá. E eu peguei esse livro emprestado. E eu me apeguei tanto a ele tinha uma capa vermelha. Eu lia ele o tempo todo porque eu teria que devolver na semana seguinte e eles não deixavam fazer renovação. Eu não lembro direito. Eu sei que os professores comentaram que eu tava amando hard o livro e me deixaram ficar com ele mais um pouco. Eu terminei o livro. Foi a melhor experiência. Quando eu fiz 15 anos, eu ganhei o DVD, porque esse livro virou um filme. É um filme bem bonito, bem emocionante, em preto e branco. E eu ganhei o DVD, mas eu emprestei para uma pessoa que nunca me devolveu. Eu sofro muito por causa disso. Foi uma tristeza muito grande. Quando eu lembro, eu fico triste. E eu não deveria ter emprestado, ficou aí o aprendizado. E é isso. Eu acho que todo mundo que não leu deveria ler. As minhas crianças do abrigo, eu sempre indico a elas que leiam, porque esse livro realmente mudou a minha vida. É muito legal quando você vê o mundo pelos olhos de outra pessoa, uma pessoa que tá numa situação pior do que a sua, né? Ninguém está numa situação pior do que a que ela passou. E você enxerga pequenas coisas e pequenas oportunidades, pequenas dificuldades de outra forma. Eu recomendo muito esse livro para quem não leu e para quem já leu. Caso queiram ler novamente, eu acredito que a gente sempre possa ler novamente um livro, porque a gente amadurece e passa a enxergar as coisas de outro jeito. Uma leitura é sempre enriquecedora, mesmo que seja a mesma leitura de alguns anos atrás. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês leiam, caso nunca tenham lido, o Diário de Anne Frank. Até semana que vem.